Eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que honra e reverencia ao único Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz assim, no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 6. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, toma afronta para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Louvado seja o nome de Jesus. Graças, meus irmãos, ao nosso Deus de misericórdia. Que esta palavra traga cura para a tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo, não é surpresa para nós que o mundo não ama a Deus, não teme a Deus, não crê em Deus, não quer saber das coisas de Deus e que a maioria das pessoas caminha a passos largos para a perdição eterna. Todos já sabemos disso. E ainda que pesem os nossos esforços no sentido de trazer as pessoas para as verdades de Deus, sabemos que essa é uma realidade irrefutável, que nós não conseguiremos mudar. Nem todos se salvarão. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas ele construiu vasos para a honra e vasos para a desonra. Os vasos de desonra ele construiu para poder demonstrar a sua glória junto aos vasos de honra. Os ímpios, meus amados, não creem no Senhor porque não o veem. E não o veem porque não têm fé, já que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Então isso é um ciclo que só pode ser quebrado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas aqueles que já foram predestinados pelo Senhor para serem dele, mais cedo ou mais tarde encontrarão o caminho da verdade e conseguirão romper as barreiras e retirar o véu que está sobre os seus corações e as escamas dos seus olhos. Coisas que hoje
os impedem de ver a mão e a glória de Deus. Esse Deus que, em verdade, sempre esteve adiante de todos eles, como também de nós. No entanto, meus irmãos, a despeito dos descaminhos do mundo, o que é mais preocupante é a constatação de que, além dos ímpios, meus irmãos, que não tomam conhecimento de Deus, existe entre o povo de Deus irmãos, pessoas aparentemente como nós, mas que procedem e vivem as suas vidas sem qualquer temor do Senhor, como se Deus estivesse alheio a tudo que eles praticam. Nós, povo de Deus, somos denominados crentes porque cremos. E porque recebemos a Jesus, somos chamados filhos de Deus. E justamente, meus amados, porque cremos no Deus que nós não vemos com os nossos olhos carnais, nós somos pessoas de fé. Mas observe, irmãos, não vemos a pessoa física de Deus, porque Deus é espírito e não possui um corpo físico. Mas temos obrigação de ver, sim, as ações de Deus, o mover de Deus nas nossas vidas. Quando isso não ocorre no nosso meio, meus irmãos, é sinal de que alguma coisa está errada. Ou está faltando o uso da fé, ou então está havendo o desconhecimento de Deus. E essas duas coisas estão interligadas entre si, porque a fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus. E não precisa muito, meus irmãos. O simples fato de despertarmos todos os dias é, em essência, um milagre das mãos do Senhor nas nossas vidas. Muito embora o mundo que não conhece a Deus considere isso como algo automático, mecânico ou uma obrigação da natureza, é preciso compreender que a natureza é uma orquestra e que existe um regente a conduzindo. Mesmo a despeito, meus irmãos, de várias pessoas adormecerem e não despertarem mais, nós sabemos que em tudo está a mão do Deus Criador. E aqueles que algum dia tomaram conhecimento de Deus, mas de forma superficial, creem que o Deus existe, mas não o seguem. E atribuem pequenos aspectos da vida humana a uma obrigação do Senhor. Mas, meus irmãos, nós não podemos falar de obrigação de um Deus que não tem qualquer dever para com o homem e que tudo faz, ainda assim, por amor. Mas que, mesmo assim, assume um compromisso pessoal com a sua palavra e com as promessas que ele nos faz. Mas ele espera, da nossa parte, amor a ele, fidelidade e um forte compromisso para com ele. Ezequiel 18, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra?
E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. João 1:9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvado seja o Senhor. Meus amados, o mundo, por não ver ou por não crer, ou por não crer no Deus verdadeiro, tende a pensar que Deus não existe. Ou, se existe, ele está muito distante e desconhece tudo o que se passa aqui na Terra. Muitos, diante de alguma tragédia ou uma injustiça, ainda exclamam: se Deus existe, como pode permitir algo assim? E isso é justamente, meus irmãos, uma parte da obra do inimigo das nossas almas. Fazer com que as pessoas creiam que Deus não existe, que o diabo é apenas uma fantasia de carnaval e que céu e inferno são criações poéticas do homem e que não precisamos praticar o bem nesta vida porque vamos ter a oportunidade de reencarnar e voltar como bonzinhos para lavar as nossas vestes e passar a limpo o nosso prontuário. Meus amados, não creiam nas mentiras do homem e nas mentiras do inimigo. Deus existe e revela em sua palavra que reencarnação não existe. Muitas pessoas atribuem a suposta ausência de Deus ao fato de que o mundo não é justo e que está dominado pela corrupção, maldade e violência. E isso é uma verdade parcial, meus amados, porque o mundo está realmente imerso no pecado. Mas o Senhor está muito presente todos os dias, em todos os aspectos das nossas vidas. Quem não consegue ver essa realidade, certamente não conhece a Deus. E tem escamas nos olhos. Ocorre que o Senhor ainda não eliminou o mal do mundo, porque todos ainda estão sendo testados. É preciso que nós, pessoas salvas pela graça de Jesus, estejamos realmente prontos e em plenas condições de herdar a vida eterna nos céus. Então, é importante nos abstermos das pressões do mundo, estudarmos regularmente a palavra de Deus, para o conhecermos adequadamente e para constatarmos a presença dele no nosso meio. O apóstolo Paulo, na época Saulo, era um cego espiritual. Ele não cria na existência de Deus e perseguia aqueles que criam, justamente os judeus.
Mas ele precisou ser alcançado pela mão do Senhor e se tornar cego fisicamente para que se lhe caíssem as escamas dos olhos e passasse a ter visão espiritual e se convertesse e passasse a servir a Deus. O Senhor testifica, meus irmãos, através da sua palavra, que Ele é o único Deus e que não existe outro, e que tudo, tanto o bem quanto o mal, procedem dele. Em outras palavras, Ele está no controle de tudo e de todos. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Glórias ao nosso Senhor. Meus amados irmãos, como nós acabamos de ver, Deus é o Criador de tudo. Então, é um raciocínio muito simplório e equivocado pensar que Deus é o responsável apenas pelas bênçãos que chegam até nós. O Senhor, meus irmãos, da verdade, tanto abençoa quanto amaldiçoa. Ele é Deus, o Rei do Universo, e faz o que quer. E nós, como criaturas dele, não podemos questionar o Senhor. Saber que o Senhor é quem produz tanto o bem quanto o mal é reconhecer o seu poder e soberania. E é assim um fator gerador nos filhos de Deus do temor do Senhor. Notem, meus amados, que temor de Deus significa respeito e reverência ao Deus que pode todas as coisas e pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Mas, contudo, é natural que atribuamos mais ao Senhor as coisas boas desta vida, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, tanto as boas coisas quanto as más, ao final, revertem em nosso benefício. E é assim, porque tudo que aos nossos olhos nos parece mal, quando proveniente do Senhor, irá se revelar no momento oportuno como algo bom para nós. Notem, meus amados, que Deus é bom
para todos os que são fiéis a Ele, e a sua benignidade dura para todo sempre. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Salmo 118, 28. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glórias a Deus. Meus amados, nós, crentes no Senhor e filhos de Deus, não cremos na teoria evolutiva. Nós cremos no que está na Bíblia, que Deus criou o homem e criou a tudo que há. Também não cremos, meus amados, em livre-arbítrio, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus é soberano e que escolhe e predestina as pessoas desde o ventre materno. Além do que, meus amados, livre-arbítrio é uma expressão antibíblica. Agora, em termos de evolução do ser humano, o único que a Bíblia nos afirma e nos recomenda é o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já a partir de agora, até o final dos tempos, a nossa vida em espírito na graça de Jesus e na nova Jerusalém Celeste. Essa sim, meus amados, é a evolução referida por Deus apenas para os seus filhos, escolhidos e predestinados. Mas existem pessoas neste mundo presente, muitas na verdade, meus irmãos, que demonstram não evoluir em nenhum sentido, porque estão presas à carne, estão arraigadas aos valores deste mundo e vivem sem qualquer temor de Deus, sem amor ao próximo, na mentira, no ódio, e procedem como se nunca fossem baixar a sepultura e ter que prestar contas espiritualmente de todos os seus atos realizados nesta vida. Eles não creem na existência de um Deus presente, observando a tudo e a todos. Meus amados, creiam que Deus não está ausente, nem distante, e muito menos alheio a este mundo. Ele está presente até mesmo em pessoas como nós, através do seu Santo Espírito. E Ele está atento, meus amados, aos mínimos detalhes de tudo o que ocorre por aqui. As coisas que nós nem conseguimos ver, meus amados, Ele vê. Como podemos ainda ter dúvidas com relação à onisciência, onipresença e onipotência de Deus, estando em meio a uma pandemia que tem sacudido o mundo
e transformado a vida em todo o planeta? Ou será que você acha que isso é mera casualidade? Quem conhece a Deus, meus amados, ou mesmo quem já leu a Bíblia alguma vez, já tomou conhecimento das formas como o Senhor costuma punir o seu povo. Quem conhece a palavra de Deus sabe também que isso é um sinal do final dos tempos e que certamente nós já estamos vivendo o princípio das dores. Observem, meus amados, que o mundo já está encaminhando uma saída para a pandemia. E isso com a permissão do Senhor, através da vacinação em massa das populações. Mas já existe a perspectiva de uma seca mundial se aproximando. Meus amados, seca significa fome. Meus irmãos, Deus não está nem um pouco satisfeito com o comportamento do ser humano. Apocalipse 21, 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. 1 de Reis 8, 37. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Mateus 24, 3. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Meus irmãos, ocorre que o Senhor não está presente apenas na aplicação das suas sanções,
Deus é bom e é justo. Ele demonstra a sua presença nas bênçãos e nos livramentos. Quem não é capaz de ver a Deus com seus olhos espirituais, deveria, pelo menos, ver com seus olhos carnais a mão e o agir do Senhor nas nossas vidas. A verdade, meus amados, é que Deus está aí, bem vivo e presente, atento a tudo e a todos. Ninguém está fora do alcance dos olhos e da atenção do Senhor. Então é importante que você, meu amado irmão, minha amada irmã, não veja Deus apenas quando Ele atende às tuas orações. Deus trabalha em todo o tempo, até mesmo quando estamos dormindo, sempre em prol do nosso bem-estar. E vejam que Ele é o nosso Rei. Você já viu algum rei trabalhar para os seus súditos? Pois bem, o nosso trabalha. Ele não se cansa nem se fatiga. Ele é incansável. E o Senhor não está contigo, meu amado irmão, minha amada irmã, apenas quando Ele te cura. Veja Deus também quando o mundo adoeceu, mas você ficou imune, são e salvo. Não pense que o Senhor é contigo apenas quando você consegue comprar um carro novo. Veja Deus também, meus amados irmãos, no fato do teu carro velho não te dar problemas. Não culpe o Senhor por não haver ainda te dado aquela promoção que você tanto espera. Mas veja o Senhor no fato de que com 15 milhões de desempregados no país, você mantém o seu emprego. Não murmure contra o Senhor, porque você ainda não conseguiu comprar aquela roupa nova. Mas agradeça a Deus, porque ainda que você não tenha tudo o que você deseja, nada te falta do que você precisa. Note que as tuas roupas ainda estão bem apresentáveis. Levante a tua cabeça, meu amado irmão. Olhe para o Senhor e seja temente a esse Deus poderoso, porque é Ele quem dá forças ao cansado. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 40, 27. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Louvado e exaltado seja o Senhor. Amemos ao Senhor, meus irmãos. Sejamos tementes ao nosso grande Deus, reconhecendo a sua soberania e nunca duvidando de que Ele pode todas as coisas. Tanto as boas quanto as más. Mas tendo a consciência de que àqueles que o amam, nenhum mal lhes alcançará. Isso é promessa de Deus. Meus amados, o Deus que do nada tudo faz, o que é impossível para Ele? O Senhor espera que nos aproximemos dEle com fé e segurança, e nunca com medo. Medo, meus irmãos, é para os que escarnecem dEle e não o reconhecem como Deus ou como o único Deus, e que, portanto, estão sujeitos às sanções da parte dEle. O Senhor tem provado a sua presença no nosso meio, meus amados irmãos. Observe que nas últimas eleições, o Senhor realizou uma grande reforma parlamentar no nosso país, retirando aqueles que viviam oprimindo o povo e trazendo gente nova com novas perspectivas. Mas aparentemente, meus irmãos, se está encaminhando uma nova reforma, porque a mudança não surtiu todo o efeito desejado. Aí está a presença do Deus libertador. No último carnaval que houve, meus irmãos, em 2020, o povo escarneceu do Senhor, profanou a santidade daquele que é santo. E Deus enviou a pandemia. E uma grande parte dos escarnecedores já foi consumida. Outros serão a seu tempo. Mas em 2021 já não houve carnaval. Sendo essa uma prova, meus amados, do agir do Deus que é soberano, o nosso Deus de justiça. Salmo 91, 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Só um Deus poderoso, meus irmãos, pode fazer promessas como essas. No trecho inicial que apresentamos, meus irmãos, vemos ao rei Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, nos ensinando, entre outras coisas, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
donde se conclui também que a falta de temor do Senhor é, então, falta de sabedoria. Basta olharmos, meus irmãos, ao nosso redor para vermos como as pessoas do mundo andam fracas de sabedoria, meus amados, e, mesmo sem o saber, andam muito necessitadas de Deus. A falta de sabedoria e a consequente falta de temor do Senhor é a responsável por toda a violência a que estamos expostos, por toda a corrupção, por todo o desamor existente no mundo. Além, meus amados, dessa economia selvagem em que os ricos se tornam cada dia mais ricos e os pobres cada dia mais pobres. Nem todos, meus amados, dentre os que possuem em abundância, são os que se dispõem a repartir o pão com o faminto. Ao contrário, alguns estão a cada dia buscando tirar mais para si, mesmo daqueles que nada têm, para aumentar o seu patrimônio e ostentar poder e segurança. Eles não sabem que a nossa segurança está em Deus. Essas pessoas, meus amados, já estão julgadas e condenadas, porque são aquelas a quem Jesus se referiu quando disse que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então, aí Deus envia a peste, que de forma indiscriminada alcança a todos, tanto ricos quanto pobres, demonstrando que para o Senhor não há acepção de pessoas. Mateus 19, 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Meus amados, é preciso abrir os olhos espirituais para conseguir ver todas as ações que Deus tem realizado entre nós e respeitarmos a Ele. Olhos carnais, meus amados, conseguem enxergar apenas as coisas do mundo. Mas é preocupante, meus amados, que até mesmo alguns filhos de Deus vivem como se Deus lá do alto não conseguisse ver o que está ocorrendo aqui embaixo. Como se Deus não se importasse com os seus filhos. Mas eu posso te afirmar, meu amado irmão, minha amada irmã, que isso não é verdade. Nós não podemos, meus irmãos, pensar ou agir sem o devido temor do Senhor. Tanto o justo quanto o ímpio erram, mas todos precisam se arrepender dos seus erros e mudar de vida enquanto é tempo. Os filhos de Deus
os que creem e são fiéis ao Senhor já tiveram os seus pecados perdoados na cruz do Calvário. Mas precisam também se arrepender e abandonar qualquer prática pecaminosa. No livro de Apocalipse, Deus fala à igreja de Sardes que se arrependam, para que Ele não venha sobre eles, de repente, como um ladrão, no momento em que eles menos esperam. Atos 2, 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Apocalipse 3, 2. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Meus irmãos, o Senhor tem operado dentro da igreja, e muitos irmãos não estão percebendo. O Senhor tem trazido a sua justiça contra pessoas que, sem qualquer temor de Deus, têm aviltado todas as regras do bom senso, além dos mandamentos do Senhor, e têm procedido de forma hipócrita dentro da casa de Deus, diante do altar do Senhor, vivendo lá fora como pessoas do mundo, mas fazendo crer dentro da congregação que são pessoas de Deus. A justiça de Deus sempre chega sobre aqueles que estão no pecado. São aqueles que xingam as pessoas nas ruas, no trânsito, e que não cuidam da sua imagem como cristãos evangélicos. São pessoas agressivas, que espancam mulheres e filhos. Outros que têm desfalcado os irmãos. Sim, meus amados, existem pessoas infiltradas dentro das congregações, aplicando golpe nos irmãos. Alguns deles já não estão mais entre nós. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, meus irmãos, certamente é o que ele irá colher. Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. A falta de temor do Senhor, meus amados, também está presente e bem manifesta naqueles que detêm o poder público. Todos nós, meus amados, temos conhecimento, na verdade já tínhamos antes, da corrupção que impera no nosso país. Das pessoas que almejam o poder não para defender o interesse da população, mas para realizar a sua independência financeira
roubando o dinheiro dos nossos impostos. São pessoas que estão encarregadas de fechar grandes contratos milionários ou mesmo bilionários, mas não conseguem cumprir com a sua obrigação de pagar aos empreiteiros o que lhe corresponde, sem antes reservar a sua própria parte, fazendo para isso desvio do dinheiro público. Todos assistimos, nos últimos anos, meus amados, aos que, por se dedicarem ao erro, serem presos e mudarem o seu elevado status social para a condição de presidiário, algemado e acorrentado. Mas o pior, meus amados irmãos, é que ninguém poderia esperar e que atesta, sim, da total ausência de temor de Deus, é que mesmo diante da pandemia, da maior catástrofe da história do Brasil, essas pessoas estão demonstrando total desrespeito para com a nação. A falta de sabedoria para exercerem os cargos para os quais estão postos. Diante da população sendo consumida, meus amados, diariamente, em um quadro inusitado de mais de 500 mil de vítimas fatais, quando pensávamos que aqueles que não tinham qualquer temor do Senhor, pelo menos iriam temer o vírus. Aí temos governador deposto devido à prática de atos de corrupção. Temos vários parlamentares sendo investigados pela mesma causa e alguns já afastados dos seus cargos. E atualmente, meus amados, os noticiários repletos de casos de corrupção, da tentativa de desviar para si o dinheiro público que seria destinado a salvar vidas. Temos visto pessoas, meus amados, se aproveitando do momento para tentar se tornar milionárias com a compra de respiradores, equipamentos médicos, medicamentos e até mesmo com a vacina. Em desfalques ou tentativas desses, meus amados, que alcançam a cifra de bilhões de reais. E vários membros do governo envolvidos, meus amados. É um lamaçal incontido no meio do alto escalão do governo. E aí surge até, meus amados, a prática de rachadinhas, ou seja, o roubo do salário dos assessores e assistentes dos subalternos, meus irmãos, realizada no passado, de parte de quem sempre se apresentou com a máscara de ser imune à corrupção. E pessoas infiltradas, meus amados, entre os profissionais de saúde, digo, entre os sérios e verdadeiros, os honestos, temos pessoas burlando a aplicação da vacina no povo, porque no mercado paralelo, segundo se apurou, as vacinas desviadas chegavam até mesmo, meus amados, ao valor de 30 mil reais por dose. Meus amados, o povo morrendo, o sistema de saúde do país no colapso, os médicos, enfermeiras e auxiliares esgotados, trabalhando além da sua capacidade física, tentando salvar vidas e correndo o risco das próprias vidas, encarando a falta de profissionais de saúde, de medicamentos, de vaga para internação da população contaminada, e os filhos de Satanás
se mobilizando para roubar o dinheiro arrecadado com a nossa contribuição, com a alta carga impositiva que pagamos nesse país, o dinheiro que seria para salvar vidas. Essas pessoas não creem na existência de um Deus de justiça. Ou não o conhecem bem, porque pensam que ele não está vendo o que eles estão fazendo. Pode haver temor de Deus nessas pessoas, meus irmãos. São pessoas que não pensam que vão ter que prestar contas dos seus atos. São pessoas que não creem que isso pode acontecer a qualquer momento. Até mesmo através da pandemia. Eles não perceberam que Deus está realizando a sua justiça neste mundo. Meus amados, eles pensam que sairão impunes dessa. Mas isso é só uma questão de tempo. Deus não tem pressa de nada. Deus está no controle do tempo. Mas tão certo quanto Deus vive, a justiça chegará para esses também. Será possível que aquele que fez os olhos não consiga ver? Ou o que formou o ouvido não consiga ouvir? Quem necessita de sabedoria, meus irmãos, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto. Salmo 94, 7. Contudo dizem, o Senhor não ouvirá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Mas vejam, meus amados, as mudanças que Deus tem realizado nesse mundo, através da pandemia. A solidariedade entre as pessoas, não apenas entre os filhos de Deus, mas também entre algumas pessoas do mundo, aumentou. Numa indicação de que essas pessoas também foram tocadas pela mão do Senhor. Podemos observar empresas tomando a iniciativa de patrocinar a compra de respiradores para salvar vidas. Podemos ver várias personalidades públicas contribuindo para a aquisição de cestas básicas para a população sem trabalho que não tinha como se manter. Meus amados, a irmandade, a fraternidade e a solidariedade estão em alta durante esse período difícil que estamos atravessando. Vimos também profissionais de saúde, meus irmãos, dando do seu sangue, mesmo com recursos escassos, para salvar vidas. Vimos, meus amados, pessoas que tinham que se deslocar todos os dias, enfrentando o trânsito, a distância e as intempéries do tempo, descobrirem que podem trabalhar comodamente em casa e, curiosamente, com maior eficiência, certamente por não terem mais o estresse do deslocamento.
Muitas empresas quebraram, meus amados, durante esse período, mas outras estão surgindo com novas ideias e novas perspectivas. Eu tenho exemplo disso dentro da minha família. As pessoas de Deus se voltaram mais para Ele em oração. E isso é algo que está agradando ao Senhor. O adultério, a fornicação e até mesmo as violências sexuais foram sensivelmente reduzidas com a necessidade do distanciamento social. Ou seja, o Senhor está fazendo uma reengenharia, uma reforma geral no mundo. Mas o que não deixa de ser lamentável, meus amados, é que precisamos de uma pandemia, de uma mortandade sem precedente, para que as pessoas se voltem mais para o Senhor e para os irmãos, para que o mundo ame mais ao seu próximo e para que os abusos à imagem e santidade do Senhor cessem, pelo menos por um tempo, e para que algumas pessoas que estão no poder revelem a sua verdadeira personalidade. Que o mundo aprenda com essa lição, meus amados, e que tema o Senhor, para que não tenhamos que viver daqui por diante como reféns de uma pandemia até o final dos tempos. Certamente, meus amados, não é isso que Deus tem para nós. Então, que seja feita a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado, exaltado, glorificado, magnificado, para todo sempre, seja o nome de Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao fim. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saiam do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amando ao Senhor, temendo ao Senhor e respeitando ao nosso grande Deus, Criador e Salvador.